Na infância de Jesus em Nazaré, Jesus conversa com os mestres da lei. Então, tem bastante acontecimento aqui, né, de gravidez até mais ou menos uns 12 anos de Jesus no mesmo capítulo. Eu quero só falar 2 pontos sobre este capítulo. Quando o anjo chama Maria e revela que ela seria um instrumento de Deus para o nascimento do Salvador, você entender o seguinte: Maria ainda não estava casada com José, mas estava noiva. E naquela época, o noivado ele tinha o mesmo peso judicial como um casamento. Então, noivado era assim: já fiz um acordo, o noivo ia só preparar a casa, ia preparar, né, construir a estrutura para que eles pudessem casar. Então, quando fizesse um acordo de noivado, já estava tudo certo que eles iam casar. Mas o mais interessante é que o fato do Senhor ter escolhido Maria, possivelmente, provavelmente, apesar que às vezes eles até casavam entre a parentela, a família, mas o Senhor escolheu Maria porque ela era noiva de José. E José era da linhagem de Davi, como a gente vê lá no versículo 4. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré para a Galiléia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Então aqui nós vemos que ele era descendente de Davi. E por que isso é importante? Porque isso se cumpre as profecias que nós encontramos no Antigo Testamento. Então, quando a gente está lendo a Bíblia, nós podemos ainda, né, para testificar que a Bíblia é um livro fiel, nós vamos sempre analisar também correlações no texto. Você vai aprendendo isso aos pouquinhos, mas nós vamos encontrar, quero ler com vocês, só citar, 2 Samuel 7, do versículo 12 ao 13, vai falar: Deus promete a Davi que levantaria um descendente cujo reino seria estabelecido para sempre. Glória a Deus. Em Isaías 11:1, fala do tronco de Jessé, que é o pai de Davi, sairá um rebento. E Jeremias 23:5 fala o renovo justo da linhagem de Davi. Então, profecias, e tem outras profecias do Antigo Testamento se cumprindo no Novo, depois de muitos anos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto do livro de Lucas, algo que me inspirou muito quando eu estava lendo Lucas capítulo 2, são 2 versículos importantes. Porque Deus, né, o anjo chamou Maria, Deus chamou Maria, ela disse: sim, Senhor, eis-me aqui como instrumento do Senhor. Não é sobre ela, sobre o poder dela, mas sobre sermos instrumentos. Hoje nós podemos ser também instrumentos do Senhor. O Senhor te chamar para também gerar frutos, para também gerar projetos nessa terra que vão se cumprir, né? O Senhor tem tudo, Ele é soberano, está tudo estabelecido, mas Ele continua e Ele usa pessoas para estabelecer o seu projeto na terra. Então é a mesma situação com Maria, então nós também podemos. Só que Maria, ela tinha uma missão muito linda, mas também muito dolorosa, porque o Senhor a chama para carregar no ventre Messias, Jesus Cristo, mas também ela passaria por uma dor terrível de ver o seu filho sofrer. Quem é mãe sabe que é muito difícil. E o Senhor, como é maravilhoso, lindo, misericordioso, gente, Ele já vai preparando. Era inevitável a dor, mas Ele foi preparando psicologicamente, a parte neurológica, preparando o caminho de Maria para que ela pudesse passar por aquilo. Então, no versículo 19, nós vamos encontrar ali quando ela estava, versículo 19 fala assim, versículo 16, indo depressa ao povoado encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança, e todos ouviram a história dos pastores, ficaram admirados.
Então, os pastores os anjos, né, eles estavam apacentando as ovelhas e os anjos revelaram, ó, o seguinte, nasceu o Salvador, tal, né? E eles foram ao encontro desse menino, desse Messias. E quando chegou lá, eles contaram toda aquela história da visão que eles tiveram, do sobrenatural, e foi maravilhoso aquilo. Só que Maria, olha que interessante, Maria, no versículo 19, fala assim, Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Que lindo isso! Gente, vai ver, na nossa jornada com Deus, vai vir muitos sinais extraordinários. Nós podemos, sim, edificar a nossa fé. Mas cuidado para não ficar vislumbrado com essas coisas e, às vezes, extasiado com sinais, com coisas. São importantes, vão ter, mas nós não podemos nos perder ou nos encantar com isso. E eu acho muito legal a postura de Maria, que ela ouviu aquilo, guardou no coração e analisou. Quando você receber talvez uma profecia, alguém diz, eis que diz o Senhor, guarda no coração e, né, como ela falou assim, guardou e reflita sobre isso. Eu vi nossa, que culto maravilhoso, me arrepiei, chorei, tinha um monte de gente fazendo, girando, guarda no coração, reflete sobre isso. Então, eu achei bem interessante, às vezes vem alguém e fala assim, tem uma promessa para você, né? Guarda no coração, reflete sobre isso. Você não vai agir em cima disso. Nós agimos segundo a palavra sobre as escrituras, e isso aqui nunca muda, né? Isso aqui nunca muda. Mas quando você receber qualquer coisa diferente, não estou dizendo que Deus não pode fazer. Faz, como ele fez com esses anjos. Como ele fez com esses pastores, desculpa, né? Os anjos foram lá e falaram e foi extraordinário. Mas ela não se deslumbrou com aquilo, né? Aquilo aumentou ali sua fé, mas ela refletiu. E no versículo 51, que é a parte que eu estava falando, né? Que quando ela foi apresentar Jesus, porque eles tinham que apresentar a criança no templo, quando ela foi apresentar, ela recebe uma profecia. Aí que é interessante, ela recebe uma profecia que era verdadeira. Ela recebe ali no versículo. Então, quando eu falei que Deus foi preparando ela, né? Quando ela foi apresentar Jesus no templo, no versículo 33, vai falar ali, né? O Simeão fala que 34. Então Simeão abençoou e disse Maria, a mãe do bebê, este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como um sinal de Deus, mas muitos os resistirão. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. Estava falando dos fariseus, né? Que eles tinham lá como o ápice, os poderosos, os mestres da lei, os melhores, e ali seriam revelados seus corações. E você sentirá como uma espada que atravessará a alma. Olha o Senhor preparando ela. Olha, esse menino é demais, ele vai fazer isso, vai cumprir a promessa, mas você vai sentir como uma espada que atravessa a sua alma. Depois Jesus, né, daí tem ali quando ele estava por volta dos 12 anos, que eles foram lá pro templo, e daí ele acabou ficando ali no templo, quando eles iam em caravana, então os pais pensaram, Jesus tá lá com o vizinho, com esse, com o outro, e acabou, cadê Jesus? E Jesus não estava. Então eles voltaram e Jesus estava lá discutindo no templo, então já existia uma sabedoria, né, que ele veio do Senhor, então já tinha uma sabedoria. E ali ele fala, por que vocês estavam preocupados? Eu estava na casa do meu pai. Olha a reação de Maria, né? Ouvindo isso, ela não era uma pessoa reativa, quero aprender com ela. Quando a gente lê as escrituras, não é só para uma leitura de conhecimento, mas a gente absorver também os comportamentos daqueles que nos inspiram. Olha que comportamento de Maria. Né? Não era uma impulsiva, não era reativa, e ela faz algo, né? Que mais uma vez não era reativa às coisas assim emocionais, é uma pessoa que bem centrada e pensada. Quando ela escutou Jesus falando aquilo, ela sabia que ele tinha razão, então ela até ficou talvez chateada, mas a Bíblia também fala ali no versículo 51, então voltou com os pais para Nazaré, né? Jesus que estava lá no templo, voltou com os pais de Nazaré, seus pais, eles eram obedientes, sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Então ela refletia, ela
guardava, ela pensava, ela fazia as conexões. Ah, aquele dia aconteceu isso, daí o anjo falou isso, ela fazia as conexões, guardavam, não agia em cima disso, mas guardava no coração, confiando que a vontade soberana do Senhor aconteceria no tempo certo. Então, o capítulo 2 nos ensina sobre isso, sobre não sermos reativos, impulsivos, vivermos sim os sinais, vivermos o momento, a presença do Senhor. Podemos sim ter emoções, mas também pensar, refletir sobre palavras, sentimentos, às vezes experiências que nós temos e guardar, proteger no nosso coração, para que ninguém venha roubar. Mas também não agir no impulso, guardar no nosso coração para podermos viver no tempo ideal, no tempo adequado do Senhor.